Olá, vamos iniciar o nosso Cabalá do mês de Reshvan. Na Cabalá, nós estamos exatamente no início desse mês chamado Reshvan. Os meses, segundo o calendário cabalístico, eles diferem do calendário gregoriano, que é o calendário mundial que a maioria dos países seguem, apesar de existirem outros calendários, o chinês, né? O dos astecas, o próprio Islã, que é o calendário lunar. O calendário cabalístico ele é lunisolar, ele segue tanto, né, a questão astronômica solar quanto lunar, e uma série de variações bastante oportunas e interessantes. Esse mês de Reshvan, a gente tem vários códigos. Cada mês no calendário cabalístico corresponde a uma tribo de Israel, que são 12 tribos, 12 constelações zodiacais relacionadas. Está relacionada a um tipo de, por exemplo, esse mês é o olfato, né? Um órgão humano, uma alusão cabalística direta, já que o olfato é o nível mais puro, mais elevado, ele não se contaminou na queda adâmica, uma explicação bacana, interessante, cabalística, porque é algo invisível, tá ligado à divindade, que é algo invisível. A gente tá acostumado com algo que é palpável, tocável, tangível, e a verdadeira sabedoria divina, ela é invisível. Então o olfato está ligado à era messiânica, porque não é que a gente vai ver alguém de carne e osso salvando, ou a gente se salvando em carne e osso. Por isso é o código, inclusive desse mês de Reshvan, que dá 370 a numerologia da palavra Reshvan em hebraico, que vai dar 10, que por sua vez dá 1, que é o Uno, é a própria consciência divina suprema. Os 10 são as 10 sefirot. Na vertente cabalista, a gente tem, inclusive nesse mês, uma luz muito grande. Ela é tão intensa que ela, entre aspas, faz mal. É como a gente estar no Brasil, no meio de uma praia, num período de verão, sol de lascar. Ou seja, a luz é de lascar, mas as praias belíssimas, o sol que faz bem para a saúde, a gente não vai se expor a tanta luz, a essa energia solar, porque vai fazer mal para nossa pele, vai provocar um desordenamento celular, né, o chamar, etc. Ou seja, em Cabalá a gente tem que esse mês é como a luz do pleno verão, mas que a gente sabendo utilizar e canalizá-la, que são essas 4 letrinhas que estão ao lado da letra, das outras 2 letras do Magen David, que é o Rahaye, assim pronunciadas, o tetagrama para esse mês, ela vai canalizar essa luz solar. Então todos nós, cada um pode visualizar da direita para a esquerda o Vav, o rei, o outro rei repetido, e o Yud, visualizando, e também pode ser pronunciado como a gente acabou de falar, o Rahaye. O Rahaye, alguns usam em uma brahá, em uma bênção, ou 2 nesse mês. É utilizado esse som e essa imagem ao longo do mês todo, mas na tradição cabalística com as brahot, aí, com as bênçãos, aí só os 2 primeiros dias que já se passaram. Nós estamos gravando, né, nesse momento já passaram os 2 dias iniciais do mês, Rosh Chodesh, a cabeça do mês. Esse é o mês único, segundo a tradição israelita, que não há nenhuma festividade, apesar do primeiro templo do rei Salomão finalizaram exatamente nesse mês, na época de Salomão, e não houve a festividade. De certa forma é o mês que não há nenhum evento, nenhum hagim, nenhum encontro festivo, né, que é assim utilizado, são assim como se não houvesse uma abertura de canalização energético espiritual segundo a Kabbalah, mas é muito pelo contrário, é como se estivéssemos, voltando ao que a gente falou, na praia, totalmente aberto, sol, e não há uma abertura, nem uma fenda, nem uma porta, uma janela, é o céu aberto. Nós estamos no mês do céu aberto, então por isso que a gente não vai, entre aspas, festejar, porque a gente vai pegar uma insolação. Então a gente tem que se proteger nesse sentido, né, de ficarmos nos nossos
nas nossas residências, né, na alusão cabalística, fazendo uma metáfora aqui, e em um momento, talvez no fim do dia, quando tiver o pôr do sol, a gente sai, porque aí a luminosidade está menor, a radiação menos agressiva, nociva para o nosso corpo físico. Assim, na parte espiritual, ocorre nesse mês. Aí a gente está vendo duas letrinhas, o Dalet e Nun. O Dalet refere-se ao planeta Marte e a letra Nun reflete. Quer dizer, vamos primeiro na letra Dalet, que é o planeta Marte. Ela está ligada ao sangue, a Gevurah, à disciplina, ao rigor. E é realmente nesse mês, apesar de ser também conhecido na ótica cristã, cabalisticamente falando, que há um dia da graça, né? O mês da graça, o mês do processo do amor incondicional divino. Por outro lado, o Dalet, né? que refere-se à palavra Dalet, quer dizer Delet, que o cabalista ali, que é porta, é uma porta para a divindade. Mas para atravessar essa porta, como diz lá no Evangelho, a porta estreita, aqui a gente tem a porta que está relacionada a Marte, que é um planeta de Gevurah, de disciplina. Então, como a gente falou, é muito rigor, muita justiça. Não é à toa que essas duas letras, Dalet e Nun, são radicais da palavra Din, que é julgamento. Como a gente falou, Dalet, Marte, ligada ao julgamento, à justiça. E mais ainda, a letra Nun está ligada ao signo Escorpião, aquele que anda para trás, né? Aquele que pica friamente, é o que nós estamos num mês que é chamado frio, mas a gente já explicou. Ele é porque aquele, vamos dizer, uma coisa meio que paradoxal, um calor tão que fica sendo frio, vamos dizer assim, a gente não chega a ter a noção do que é um calor intenso, entrar no meio de uma labareda, né? Então, carboniza. Mas aqui é o paradoxo da frieza de um escorpião. Por outro lado, a letra Nun, apesar de estar relacionada ao signo de Escorpião, a constelação de Escorpião, a gente tem a referência cabalística de ser a letra do Mashiach, da consciência messiânica. A letra Nun, quando ela se estica, ela desce ao nosso mundo de Malhut e revela a divindade, se expressa a divindade, as manifestações, as qualidades divinas. E isso gera no planeta a regeneração, que é o que todos esperam num momento total que dura a paz, que dura a alegria, a cooperação um com o outro, a visão de uma raça, de um povo, de uma etnia só, como o planeta numa consciência só, num só coração, mesmo ainda respeitando as diversidades dos credos, dos modos de ser. Mas esse amor divino, que é o fluxo amoroso que desce e sobe na árvore da vida, vai estar presente com essa letra Nun esticada. Quando a gente estica essa letra Nun com a letra Dalet, forma Dan. Dan é uma das tribos de Israel, que é, na verdade, né, nesse mês a tribo de Menaché, mas a tribo de Dan é anterior. A tribo de Dan é a tribo de Sansão, aquele grande guerreiro forte que liderou Israel. A sua força era também como um juiz, ele era um juiz e ele tinha força física. Apesar de ter tido a queda, né, relacionada à sua relação com a sua, que na verdade era para ser sua par mesmo, a Dalila, né? Que é realmente um par e tanto, apesar das intenções dela terem sido outras no início, mas houve um envolvimento natural, amoroso. Aqui o que a gente está querendo dizer da tribo de Dan, mas ainda o tribo de Dan, ela ficava atrás de todo o povo de Israel, de Bnei Israel, para defender. Ela ficava numa posição de retaguarda. E o interessante é que o símbolo, cada tribo de Israel tem um símbolo, era uma cobra, uma serpente, Nahash. Esse nome, Reshvan, contém, em termos, se a gente fizer a permutação, Nahash, o nome da palavra serpente em português, ou cobra, né? Só que o Nun, que é esse Nun que a gente está falando ligado a escorpião, ele é puxado para baixo. Então, esse mês é de Mashiach, da consciência divina, por causa dessa suprema luz, luz abundante que vem para todos nós. A gente recebe com a concessão divina a graça. Às vezes estamos precisando de um remédio que está difícil de encontrar no mercado e ele vem através de uma outra via. Estamos precisando de uma palavra mais sábia para resolver, dirimir um conflito, e aí vem uma pessoa determinada, A, B ou C, que vai nos
auxiliar, e isso tudo é um movimento de Resvan. A gente tem Nahash dentro, Nun, né, o Het e o Shin, e sobrando os outros dois Vavim, ou um Vav, às vezes se escreve com um, às vezes com dois. No nosso caso a gente escreveu com dois, que é assim que a gente segue a linha cabalística, que vai dar 370, 10 e 1, não por acaso também, porque 360, olha que interessante, é 360 graus mais 10. Ou seja, é tanta luz porque envolve tanto a nossa terceira dimensão, 360 graus, mais as 10 sefirot, ou seja, está ligada a toda a árvore da vida. E o 1 que está ligado à unidade, como a gente falou de início. Então ela é muito potente. E o interessante é que Nahash, que são as letras Nun, Shin e Het, que dá 358, é o mesmo valor da palavra Mashiach, Messias. Vão faltar 12, que são os dois Vavim, mas 12 são as 12 constelações ou as 12 tribos de Israel. Ou seja, esse mês carrega tudo. Carrega as 12 constelações zodiacais, carrega os 12 tribos, carrega as 10 sefirot, carrega, e é luz pura e plena e abundante. Essa luz abundante, ela vai penetrar em cantos que jamais foram iluminados. Por isso que é dito, segundo a Kabbalah, que esse é o mês da construção do terceiro templo de Jerusalém. Esse templo, na verdade, a gente já abordou um outro assunto, a Kabbalah do ponto, que é Tzion, é o ponto do nosso coração mais profundo, é Tiferet, quando eclode e gera a consciência Krishna em cada um de nós. E aí independe da etnia, da religião, de onde a gente está encarnado, em qual época. É simplesmente uma deflagração da luz, essa luz abundante que está nesse mês. E isso vai se refletindo em todas as etnias, em todas as filosofias, e vai através da sabedoria, das artes, na parte oriental mais prevalecente, gerando não só a paz, como a cooperação entre os povos, a união entre os seres, uma união que é de alma, que não é de corpos. Os corpos são naturalmente melhores preservados, há uma saúde mais integrativa, há uma psicologia mais profunda, saindo da superficialidade e da materialidade temporal, que tudo acaba. Então a gente vai transformando o Malhut com esse tetagrama, com essas 4 letrinhas, essa nossa visualização, esse nosso entendimento, com todo esse arcabouço numerológico, teórico, conceitual, visualizando a gente dentro dessa Magen da vida, essa estrela de 6 pontas, com essas 2 letras, já com esse conhecimento, subconscientemente já vai penetrando em nossa essência, uma essência que vai planificar, felicitar, sairmos da ilusão, tirar toda a dor, tirar o sofrimento. Verdadeiramente não vai mais ocorrer no planeta, é uma felicidade verdadeira. Agora, é claro, nos mundos espirituais isso já existe em níveis mais elevados, mas é para fazer uma morada de Deus aqui embaixo. E mais um detalhe para a gente finalizar: não é à toa que o valor gemátrico, numerológico cabalístico das 2 letras que a gente está apresentando dá 54. Nun é 50 e Dalet 4. 54, exatamente 54 porções que contém a Torá, o Humash, que Moisés recebe no Har Sinai. E mais ainda, 54 pelo método da redução vai dar 9, 5 mais 4, 9, que é o número da verdade, o número que representa Emet, que é também um nome divino, um nome de Deus, né? E que na verdade é o que? É o rompimento de todas as ilusões.